boas-vindas ao meu curso Liberte-se. Essa aula, que é a aula que tem como título Problema, eu quero falar com vocês sobre o problema da nossa vida. Talvez você ainda passe por dificuldades e você ainda não consegue identificar o porquê você está vivendo tantas dificuldades. E quando a gente identifica o problema, a gente consegue intervir com a solução. E hoje eu quero trazer nessa aula para você que está aí me assistindo o problema que a maioria de nós enfrenta dentro dos nossos relacionamentos. Quando nós somos formados, desde o ventre da nossa mãe, a gente já nasce pecador, a gente já nasce condenado, vamos assim dizer, ao pecado. E nós vivemos, carregando uma bagagem que vem dos nossos pais. Se você for crescendo, você vai identificar que as suas atitudes, as suas maneiras de pensar, geralmente, não estou dizendo que 100%, isso eu estou falando na sua infância, na sua formação. Geralmente, você vai perceber que algumas coisas você faz replicando involuntariamente aquilo que o seu pai ou a sua mãe faz. E é muito inconsciente a tua natureza, por mais que às vezes você não goste da maneira como seu pai ou sua mãe eles agem, mas em determinados momentos você vai ver que você é propenso a isso. Tudo isso vem baseado na formação que a gente tem. Então o problema, de maneira geral, é que nós não somos, a grande maioria das pessoas, ensinadas a levar a vida de acordo com a Bíblia, de acordo com como Jesus nos ensina. Então o grande problema da nossa vida é que nós somos formados e criados de uma maneira que a gente é doutrinado a fazer as coisas por nós mesmos, a sempre nos priorizar. Isso faz com que nós cresçamos de uma maneira egoísta, vaidosa, onde a gente não é disposto a abrir mão do nosso eu para que a gente possa manifestar a vontade de Deus. E isso é muito difícil. É uma batalha que nós devemos enfrentar dia após dia contra nós mesmos. Jesus, quando ele veio, ele cresceu como ser humano. Ele cresceu na sua totalidade e forma humana. E ele tinha suas dificuldades também. A Bíblia fala que o Senhor ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então você sempre vai ser tentado a fazer as coisas de acordo com o que você pensa, de acordo com a sua carga emocional, de acordo com a sua criação. E dessa forma você tem que treinar a sua mente para perceber se a tua atitude, cada passo que você vai dar na sua vida, cada passo que você vai tentar fazer, executar na sua vida, se isso está de acordo com a palavra de Deus. Então, sempre antes de tomar uma atitude, a dica que eu te dou para você minimizar os problemas da sua vida é o que Jesus faria no seu lugar. Talvez você vai pensar assim, mas aí eu vou virar uma bobona, aí eu vou virar um bobão, não vou saber como lidar com as adversidades, mas presta bem atenção no que eu vou falar para você. Quando você age de acordo com o Espírito de Deus, conforme a Escritura Sagrada nos ensina, você vai ter Deus ao seu lado. Então você pode notar que grandes homens da Bíblia, eles conquistaram seu espaço sendo pessoas que agiam corretamente. Davi, um pastor de ovelhas, se tornou rei. A Bíblia fala que ele tinha um coração segundo a vontade de Deus. Um homem perseguia ele sem motivo algum e ele só vivia fugindo, que era o rei Saul. E ele vivia fugindo, ele teve a oportunidade de matar o rei, mas ele não matou. Ele ficou ali sendo tirado de repente como um bobão pelo seu exército, mas ele pegou e em um determinado momento ele tomou o trono, porque assim foi determinado por Deus que ele tomasse. Então o ponto dessa aula de hoje é você identificar o problema que existe em você. Olhar para
dentro de você, pegar uma folha num caderno e anotar: Deus, eu sou egoísta, eu só penso em mim, eu acho que as pessoas têm que me servir, eu acho que as pessoas sempre têm que fazer a minha vontade. E a partir do momento que você identifica o seu problema, isso é uma chave que você pode virar para tentar acabar com ele e exterminá-lo. O problema é que nós somos treinados para viver a vida dia após dia, olhando sempre para o outro, culpando sempre o outro e não olhando para nós mesmos. E quando eu percebi isso, eu identifiquei que eu era dessa forma, eu passei a me confrontar todos os dias. De olhar para mim e falar assim: por que eu sempre quero impor a minha vontade? Porque eu sempre quero fazer que as pessoas me sirvam. Eu quero sempre fazer com que as pessoas ajam da maneira como eu acho que tem que ser. E a vida não é assim. A vida é da maneira que Deus determina que tem que ser. E quando você segue o que a Escritura Sagrada diz, você simplesmente vai perceber que as pessoas vão querer estar ao teu redor, as pessoas vão te amar, vão desejar conversar com você, vão dizer para você: eu sinto uma paz em você. É saber falar no momento certo. Quando você olha para você, você entende que nem tudo que você pensa é uma verdade, que as pessoas não precisam ser como você quer e que a beleza da vida está em sermos diferentes, em olhar para o seu marido de repente que é um alcoólatra, que é um grosseiro, e olhar para ele e falar assim: por que ele é grosseiro? E aí você olha para o histórico familiar dele e fala: ele aprendeu a ser assim. Então talvez seu papel seja ajudar a ele a aprender uma nova forma. Eu estou há 18 anos casado com meu marido. E ele cresceu numa família onde a maneira de amar era o serviço. E na minha família a gente amava também com serviço, mas dizendo, verbalizando. E aí o ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é que eu tive que aprender a lidar com o meu marido, a maneira como ele é, e alertá-lo: amor, isso é importante para mim. Isso é importante que você diga que me ame, que você demonstre carinho, porque eu sou assim. E da mesma forma que eu entendi que servir era importante para ele, eu passei a me dedicar em servi-lo mais. Então entende que é um pouco eu cedendo, um pouco ele cedendo, e você identificando o cerne do problema vai te ajudar a seguir de uma maneira mais fácil, servindo e ensinando, porque aquilo que você tem falta de repente no outro, você pode acrescentar no outro. E aquilo que o outro tem, pode acrescentar em você. Então a gente precisa saber equilibrar, e você só consegue fazer isso identificando o problema. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a importância da vida espiritual nesse contexto onde você precisa entender o problema, e com a sua vida espiritual ativa, o Senhor ele vai te conduzindo a viver de uma maneira diferente, e com a vida espiritual isso vai te renovando a cada dia. Então eu te espero na próxima aula, onde nós vamos falar a importância da vida espiritual.